Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Nesse episódio, conversaremos com o piloto Felipe Drugovich, que vem representando com muito sucesso o Brasil nas principais categorias de base do automobilismo mundial. Então, para começar, Felipe, você poderia contar para a gente um pouquinho do início da sua trajetória no automobilismo, né? Como que essa paixão despertou em você e como que você começou no esporte? Bom, eu comecei em 2008, os karts. Essa paixão veio com certeza da minha família. Meus tios sempre correram, sempre gostaram muito de automobilismo e sempre trabalharam. O negócio da família também é no meio automobilístico, né? No caso, peças de caminhões e ônibus. Então, sempre tive envolvido no meio disso e aprendi a gostar deles, né? Então, comecei em 2008 com os karts, andei de kart no Brasil até 2013, depois fiz de 2013 até 2015 kart na Europa. Depois, daí eu mudei para os Fórmulas, para ir para os monopostos, né, carros. Em 2016, daí fiz 2 anos de Fórmula 4, 2 anos de Fórmula 3, né? 1 ano de Eurofórmula Open, 1 ano de Eurofórmula 3 FIA. E agora eu tô na Fórmula 2 esse ano. Felipe, resumidamente, eu sei que são várias conquistas aí, mas quais são as mais marcantes? Quais você acha legal compartilhar com os nossos ouvintes? Desde o comecinho lá no kart até hoje. Bom, eu acho que melhor conquista minha, eu posso até dizer que foi 2 semanas atrás, foi a minha vitória na Fórmula 2. Mas eu acho que das conquistas durante minha carreira inteira também foram muito boas. Acho que minha vitória no Brasileiro de Kart 2011 foi uma coisa que me fez engrenar no esporte muito mais do que eu já... digamos que eu já fazia como esporte bem dedicadamente para a coisa, né? Bem dedicado. Digamos que ainda via a oportunidade de andar na Europa ou andar de carro, uma coisa bem longe. E acho que depois dessa vitória em 2011 eu comecei a acreditar mais e acho que ali fez com que eu engrenasse muito mais na carreira. E talvez a vitória na Eurofórmula Open 2018 foi minha segunda vitória de um campeonato na Europa de carros, que foi absurdo. O campeonato foi muito bom, ganhei 14 corridas de 16 corridas, que foi recorde na categoria, então foi muito marcante para mim também. Legal, a gente já vai voltar a falar da Fórmula 2 e da corrida na Áustria, mas você comentou nessa questão do começo de correr de kart, desse campeonato de 2011, que talvez comece a cair a ficha de que isso poderia virar, né, uma carreira de fato, porque eu imagino que o interesse, né, desperta, começa a correr, mas até entender que realmente você pode seguir adiante, eu acho que é um processo, né? E para você isso foi tranquilo? Você sempre lidou bem com essa questão, esse desejo de se tornar piloto profissional frente aos desafios? Ou você acha que, na verdade, foi uma surpresa isso ter despontado para você como uma opção viável mesmo de carreira? Quer dizer, como você lidava com isso? Você desde o começo já vislumbrava que você poderia viver disso? Eu sempre, digamos, sonhei com isso. Mas eu acho que foi uma coisa bem natural. Sempre quis viver disso, né? Ainda quero um dia poder viver só de automobilismo, ganhar com isso. Mas acho que é uma coisa natural, né? Cada vitória que eu conseguia, você, digamos que acrescenta um pouco mais de coragem e esse sonho vai meio que se concretizando, né? Então, uma coisa bem natural. Tem um sonho e você vai correndo atrás disso e isso vai abrindo portas e isso meio que vai virando realidade para você. E você comentou desse campeonato, né, que você quebrou os recordes e foi campeão de maneira bem expressiva. E no ano passado você estreou na Fórmula 3
na nova Fórmula 3, né, digamos assim, e para uma equipe bem tradicional no automobilismo, né, que é a Carlin. E como eu imagino que deva ter uma dificuldade grande nessa transição, até pelo tipo de carro, né, de equipamento que você tem, e você sentiu que você teve alguma dificuldade extra, ou a equipe teve uma dificuldade, que de repente você não conseguiu os resultados que você esperava por ter feito um campeonato tão expressivo no ano anterior, ou você entende como um ano de aprendizado mesmo e que seria normal isso? Não, eu acho que a equipe teve dificuldades, certamente. Logicamente, quando a equipe tem dificuldade, é difícil também dos pilotos desenvolverem. Então, acaba sendo uma coisa bem prejudicial para a equipe inteira, seja para os pilotos como para a equipe. Porque acho que a equipe, mais do que os pilotos, precisam de resultados, né? O piloto, às vezes, tendo um ano ruim, é muito ruim para ele, mas não é o fim do mundo. Para a equipe é uma coisa bem ruim, porque eles realmente não conseguem arranjar pilotos para o outro ano, né? E foi realmente o que aconteceu com a Carlin. Sempre foi uma equipe muito tradicional, já ganharam muitas coisas, mas eu acho que ano passado, como o carro era novo, a categoria era nova, a gente demorou um pouco para achar digamos, a filosofia do carro, né? A estrada que você tem que seguir para fazer o carro trabalhar da maneira certa, né? E a gente acabou errando, eu acho, não encontrando essa estrada certa no começo, e acabou que depois que a gente conseguiu achar mais ou menos, a gente começou a evoluir, mas a gente já estava muito atrás, né? Como o carro era novo, cada etapa que passava todo mundo evoluía, e a gente também poderia evoluir, mas estava sempre esse passo atrás. Então foi um ano difícil para a equipe inteira. Eu fui o melhor da equipe, acho que fui 16º no campeonato, 15º, não sei. Então foi bem ruim. Mas eu acho que, olhando para trás, eu aprendi muita coisa naquele ano, acho, principalmente mental, né? Ser forte mentalmente, porque tendo um ano inteiro ruim, você tentando e não conseguindo, muitas vezes por uma coisa que não depende de você, é difícil. Mas tô feliz agora com esse ano, então são águas passadas, e eu acho que acabou me fortalecendo bastante. E Felipe, aproveitando que você falou sobre preparo mental, psicológico, como que você costuma se preparar para as corridas? Se você tem alguma coisa que você faz fora das pistas que te relaxa, que você curte para manter aí a cabeça no lugar? Não tem nada de específico que eu faço, para dizer a verdade. Sempre tento manter calmo, talvez alguns exercícios de respiração, isso eu faço. Para manter o batimento cardíaco baixo, tirar toda a ansiedade, né? Mesmo se é, digamos, impossível tirar toda a ansiedade, porque querendo ou não é uma corrida, mas eu acho que tentar se manter calmo o máximo possível sempre é o fundamental. Mas respondendo a sua pergunta, eu não faço nada de especial. Tento fazer esses exercícios de respiração antes, depois a gente faz o aquecimento físico, coloco meu fone de ouvido e fico na minha, tentando relaxar e me concentrar. É basicamente isso. Fazendo uma conexão, Felipe, com a Fórmula 3, né, com a Fórmula 2, esse ano de aprendizado que você teve, e eu imagino que essa questão emocional ou mental deva ser realmente muito importante, porque de fato essa é uma carreira difícil, né? E imagino que as oportunidades não sejam tão vastas, então cada vez que você tem uma oportunidade, você tem que fazer o máximo daquilo, né? E você conseguiu passar pro passo acima, que seria a Fórmula 2, correndo pela MP, e foi até a mesma equipe que o Sérgio Sete Câmara também estreou na Fórmula 2, né? E ele também teve uma vitória pela MP. Você esperava já conseguir uma vitória nesse primeiro ano? Ou você estava tendo essa primeira oportunidade na Fórmula 2 para de repente consolidar e conseguir ter uma chance com de repente uma das equipes mais tradicionais, ou você já entendia que você tinha chance de mostrar aí
nesse primeiro ano uma performance competitiva? Bom, eu ingressei nesse ano basicamente com a mentalidade de tentar aprender o máximo possível e ter bons resultados para talvez, se eu conseguisse no futuro, andar em equipes de ponta, né? E eu sabia que a MP tinha colocado vários engenheiros novos, o corpo técnico é praticamente tudo novo, mas mesmo se o pessoal é muito bom, é lógico que a equipe precisa de experiência, precisa de tempo para realmente se consolidar. Mas lógico, não esperaria nem um pouco que eu teria uma vitória esse ano. Talvez acreditaria que eu pudesse andar bem, mas vitória não, muito menos no primeiro final de semana, né? Então isso foi muito bom. Logicamente, digamos que encaixou tudo naquele final de semana e para uma equipe nova é difícil a gente encaixar isso todo final de semana, que foi já o que aconteceu no segundo. Foi um pouco mais difícil, a gente entendeu os outros compostos que eles mudaram, os compostos de pneus, então é um pouco mais difícil de realmente encaixar o tempo inteiro, mas eu acho que essa vitória já deu para mostrar o potencial meu e da equipe, que eu acho que é bem alto e a gente pode evoluir bastante esse ano. E como é que você lida com a expectativa, tanto sua, né? Porque agora que você teve o gostinho da vitória, viu que isso é possível, imagino que muda até os objetivos, né, para os próximos fins de semana, e ter uma expectativa agora, tanto sua como de quem acompanha, de que outros bons resultados possam vir, né? Como é que você está lidando com isso? Bom, eu tô basicamente tentando excluir da minha cabeça as expectativas e tentando só fazer o melhor possível toda vez que eu entrar na pista, que é realmente o que eu sempre fiz. Mas uma vitória assim, eu acho que dá muita confiança, né? Que num esporte como esse, principalmente nessa categoria, primeiro ano na categoria, ajuda muito. Quanto um pouquinho mais de confiança que você tiver, ajuda muito. Então eu acho que essa confiança a mais ajuda muito, e tentando entrar na pista toda vez, tentar fazer o melhor possível. Logicamente, não se pode esquecer que eu sou um novato na categoria, a equipe, digamos, entre aspas, também porque tem bastante gente nova na equipe. Então, eu acho que basicamente isso, deu muita confiança pra gente, mas a gente tem que manter o pé no chão e lembrar que nós todos somos novatos e que a gente ainda tem muito para aprender. Felipe, a pandemia, imagino que, né, para todos nós trouxe aí alguns impactos, fora o impacto no calendário, né, das corridas e tudo mais, qual foi o grande desafio, o grande impacto aí que a pandemia trouxe para você? O grande impacto deve ter sido a saudade de guiar o carro, não, brincadeira. Eu acho que a gente já é acostumado bastante a ficar tempos e tempos sem guiar, né? Com o tempo de pista é muito limitado da Fórmula 3 e Fórmula 2. Mas eu acho que ficar 3, 4 meses fora do carro é muito ruim. Mesmo se a gente continua treinando no simulador, preparando com as equipes, eu acho que o maior impacto foi realmente tentar manter a cabeça o tempo inteiro pensando sobre automobilismo, se manter em dia, né? Porque se você se manter completamente alheio, a hora que você volta, parece que você nunca fez aquilo na vida, né? É uma coisa bem, digamos, peculiar. Você ficar muito tempo, às vezes até na pausa de inverno, de inverno europeu, né? Você acaba o ano, você vai voltar só em março, por exemplo. Nesses 2, 3 meses aí é bem complicado. A hora que você volta, você tem que meio que entrar no ritmo de novo. Mas eu acho que esse impacto foi para todo mundo. Acaba que fica bem nivelado, ninguém teve vantagem ou desvantagem em comparação com os outros. Todo mundo teve que ficar parado em casa e treinando fisicamente, treinando no simulador, né?
Bom, a gente que também ficou aqui treinando em simulador, tem uma pergunta específica sobre isso. Os simuladores que vocês usam, eles têm alguma diferença? Imagino que, né, seja mais profissional e tal, mas o simulador em si, são esses que a gente tem à disposição aqui nos consoles que a gente já utiliza? Ou são específicos, profissionais, para vocês treinarem? O software normalmente ele depende do simulador, mas a maioria usa ou R-Factor, ou talvez R-Factor Pro, que daí ninguém consegue ter em casa, tem que pagar uma mensalidade absurda. Mas mesmo se for o R-Factor normal, ou até o automobilista, que é bem comum no Brasil, tem gente que usa, mas eles pegam esse software e eles criam um modelo específico, né, para a equipe, com todos os coeficientes de grip, coeficiente de arrasto, de downforce, tudo bem mais específico, né, não é o que você vai baixar da internet, então fica muito mais profissional o negócio. E já a parte de hardware, né, o volante e tudo mais, a maioria dos simuladores profissionais é basicamente um chassi de algum carro velho, né, o monocoque, com um servo direct drive, e dos melhores que tem, com uma tela curva, com telão, né, com 3 projetores. Digamos que esse é o básico do básico, né? Daí você tem, digamos que tem o simulador da Fórmula 1, das equipes de Fórmula 1, o simulador da Dallara, que daí é basicamente isso, em cima da plataforma com como é que fala? A plataforma hidráulica, né? Então ela se mexe, vai pra frente e pra trás. Ou seja, é bem mais profissional do que o que tem em casa e é muito mais preciso, né? Digamos que pode até parecer bonito o que você tem em casa, mas os pequenos detalhes, coeficiente de grip curva por curva é bem diferente e principalmente o feeling do carro, que é o que a gente mais procura ter, né? Às vezes o carro que o pessoal disponibiliza nos jogos é muito mais dianteiro, para ser mais fácil para os pilotos virtuais começarem a andar. Lógico, depois os pilotos virtuais mais experientes, eles sabem andar muito melhor do que qualquer piloto real no virtual. Mas acho que para o pessoal comum em casa é uma coisa bem mais fácil. E o que a gente sempre tenta buscar nos simuladores profissionais é que o feeling do carro seja o mais parecido possível com a realidade. Imagino que deva ser divertido mesmo assim, né? Sim, é divertido. Começa a não ser mais divertido quando tem companhia de equipe, começa a ter competição, começa a ficar sério. E nesse sentido, Felipe, eu acho que, por exemplo, principalmente no tempo que você ficou fora das pistas reais, né, se preparando, aqueles pilotos que, por exemplo, fazem parte de academias, né, das equipes maiores, ou tenham como tem a academia da Ferrari, da Renault, da própria Red Bull, eles têm provavelmente muito mais recursos, né, nesses momentos para se prepararem para a hora que chegar de fato a corrida, estarem numa condição de repente um pouco melhor. Você sente que nesse período você conseguiu se preparar bem dentro do que você tinha disponível? Como é que você vê esse período preparatório? Eu acho que eu consegui me preparar bem o suficiente. O pessoal das academias de piloto talvez tenha alguma vantagem ou outra que eles podem testar no simulador de Fórmula 1 da própria equipe. Mas eu acho que dentro do possível, do que eu poderia fazer, eu me preparei bem sim, o simulador em casa, o simulador na equipe, quer dizer, na equipe não, que a equipe vai, né, fazer, que é um que fica perto da equipe. Então, e fazendo essas reuniões com os engenheiros, tentando analisar todos os dados do treino que a gente tinha feito no Bahrein no começo do ano. Basicamente fazendo o que foi possível ser feito, né, tentando analisar e aprender com o pouco que a gente tinha. A gente falou das equipes mais tradicionais, talvez, mais experientes, né? Os carros da Fórmula 2, eles têm a maioria dos componentes, eles são iguais, né?
Quer dizer, o mesmo chassi, o mesmo motor, câmbio, até onde a equipe consegue personalizar o acerto do carro para os fins de semana, né? O que pode trazer uma performance tão diferente para as equipes com um conjunto tão semelhante? Bom, os componentes do carro são completamente iguais para todo mundo. O que vai mudar é o setup, né? E principalmente com pneus tão complicados de se acertar que nem são os Pirellis da Fórmula 2, a equipe pode fazer uma grande diferença, principalmente também preparando o piloto, né? Dando as informações certas sobre o pneu, como o pneu trabalha, como você tem que reagir com o pneu, o que você tem que fazer com o pneu, o que você tem que fazer para prevenir desgaste, para manter a vida mais longa possível do pneu. Então isso, a equipe acaba fazendo muita diferença. E também com o setup, né? O setup do carro ajudando o piloto, principalmente dando performance para o carro e também ajudando o piloto da maneira que ele gosta de guiar. Então isso, o setup é bem livre, você consegue fazer basicamente tudo que você quiser em termos de setup no carro. Agora, componentes são todos iguais para todo mundo. Entendi. E a gente comentou um pouquinho aqui da primeira rodada, né? Que você teve a primeira vitória aí no Sprint Race, e no fim de semana passado a performance... Você sentiu que a performance estava muito diferente, ou foram os problemas pontuais ali que aconteceram? Você teve problema com aquecimento, né, de freio? Você sentiu que o carro estava muito diferente, ou não? Estava igual, e esses problemas que acabaram afetando aí a performance do fim de semana passado? Eu acho que foi uma série de coisas também que não ajudou a gente durante o final de semana. Mas, por exemplo, no treino a gente só fez simulação de corrida, por isso que eu fui o último no treino, porque todo mundo fez simulação de classificação, colocou o tempo lá na tabela, e eu só fiz simulação de corrida o tempo inteiro, então lógico que eu ia ser mais lento. A gente meio que sacrificou para a corrida 1 e acabou chovendo na corrida 1, e a classificação também não tinha sido ruim, tinha sido o 10º lugar, todo mundo muito próximo, né? Fiquei acho que 3, 4 décimos do primeiro. Acho que depois da classificação na corrida eu tive esse problema de aquecimento com o freio, pegou fogo, né, praticamente no primeiro stint. Daí durante o pit stop eu tive que, mesmo com o freio daquele jeito, eu tava andando bem. Acho que, digamos que os quatro freios estavam pegando fogo basicamente, mas pelo menos estava balanceado, né, as 4 rodas, porque o freio afeta muito na pressão e temperatura do pneu, esquentando a roda basicamente, né? Quando eu parei, eles tiraram a tampa lá do duto de freio, abriram praticamente tudo, mas como já tinha praticamente feito tantas voltas com o carro fervendo, eu acho que eu tava em 6º, 7º, e eu parei colado atrás do Schumacher. O Schumacher terminou a corrida em 4º, e eu tava rápido que nem ele, basicamente. E daí, a hora que eu parei, eles tiveram que abrir ali esses dutos, perdi um monte de tempo, e saí, o carro tava todo estranho, o freio eu tive que ficar bombando por várias voltas, porque ferveu o fluido do freio, então teve tudo quanto é problema possível. Essa temperatura do freio causou depois que eu fiz o pit stop, porque até a hora que eu fiz o pit stop tava relativamente bom. E daí eu fiz cheguei em 13º lugar, e depois larguei de 13º na segunda corrida, e acho que a gente não conseguiu acertar muito bem o balanço do carro. A temperatura de pista estava um pouco diferente, a gente não conseguiu acertar bem. Eu acabei em 13º mesmo. Nós não conseguimos realmente acertar o balanço do carro nas horas críticas, mas o problema ali na primeira corrida do freio foi o principal, né? Eu acho que com certeza eu chegaria entre os 8 primeiros e poderia largar da frente na segunda corrida, que foi basicamente o que aconteceu no primeiro final de semana. Então, eu acho que foi só uma coisa meio aleatória que aconteceu, e nos próximos semanas pode ser melhor. E tem isso também, Felipe, por exemplo, você tá ali na determinado momento na primeira corrida que você fala assim, bom, já vou pensar no dia seguinte, talvez não atacar tanto para
ter uma posição melhor de largada na corrida do domingo, ou não, cara, é melhor ter uma performance melhor na feature race ali no sábado, de qualquer jeito? Logicamente você tenta, se você tá em nono, você tenta chegar em oitavo para largar de primeiro, obviamente, né? Mas se você tá em oitavo, você tem a chance de brigar pelo sétimo, eu acho que você também, pelo menos eu sempre tento pegar o máximo possível, você nunca vai saber o que vai acontecer no próximo dia, né? Então é melhor aproveitar se você tiver uma chance de chegar em sétimo, por exemplo, do que deixar ali e chegar em oitavo, talvez não desfrutar isso no próximo dia. Mas eu acho que é o instinto de corrida que você tem mesmo, é de tentar chegar o mais para frente possível. E Felipe, você falou do Schumacher, né? Como que é o convívio com esses pilotos de outras famílias também tradicionais do automobilismo? Como funciona esse networking no dia a dia? Amizade, rivalidade, como que funciona para vocês? Eu acho que depende de piloto para piloto. Eu conheço eles faz bastante tempo, desde o kart, seja o Schumacher, o Alesi. O Schumacher eu nunca tive muito contato, até cheguei a ter algumas brigas com ele em alguns campeonatos, mas algumas brigas na pista, né? Então a gente não se fala muito, mas eu acho que com os outros pilotos eu sou bem amigo. Com o Alesi eu conheço ele bem. Acho que fora da pista você sempre tem que ser, na medida do possível, simpático com todo mundo, mas colocou o capacete e a coisa muda. É difícil ter uma amizade mesmo, né, no meio ali, porque é muito competitivo. Sim. Você comentou que você tem aí provavelmente vários que vocês já se conhecem há bastante tempo. Tem alguém que você tem uma rivalidade especial, diferente, ou nesse momento ainda não tem um algoz, digamos assim, alguém que sempre está no seu encalço ali te incomodando? Não, eu acho que todos são rivais, digamos, nivelados, né? Não tem ninguém que é mais rival do que o outro para mim. Acho que pode ser o pessoal que sempre correu comigo, que é o Armstrong, o Rundiger, o Schwartzman. Esses são os que sempre correram nas categorias que eu corri. Mas fora isso, não tem nada demais. E falando sobre as categorias, né? Como que funciona a transição de uma modalidade para outra? Qual é a preparação? O que muda? Como começa o treino, né? Essa fase de transição, imagino que deva ser complicada até você conseguir, né, dominar o carro, atingir os resultados e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho como funciona essa transição. Cara, toda transição de categoria tem uma fase de aprendizado. Eu acho que nunca acaba esse aprendizado com o carro novo, né? Sempre você vai achar uma coisinha a mais que você pode evoluir. Por exemplo, nesse caso agora da Fórmula 2, vindo do Fórmula 3 novo, é um carro bem parecido. Mesmo se tem um pouco menos de potência, é um carro um pouco mais leve. O Fórmula 3, o Fórmula 2 tem mais potência, mais pesado, tem mais downforce. Relativamente, a guiada basicamente bem parecida, né? Principalmente por causa do pneu Pirelli. Os dois têm pneu Pirelli. Então, tem a sua, digamos, a sua fase de aprendizado. É muito importante você trabalhar com os engenheiros, fazer simulador e principalmente analisar o que os pilotos dos anos passados, os dados que eles têm, o que eles faziam de certo, o que eles faziam de errado. Normalmente, talvez no começo do ano, a gente faz um ou 2 dias na equipe de, digamos, escola, né? Revisando tudo que a gente vai ter durante o ano, a gente vai ter que fazer, ou pelo menos os procedimentos que a gente tem que fazer na pista. Mas é uma coisa bem natural para qualquer piloto que vai para a Fórmula 2, né? Então, principalmente vindo do Fórmula 3. Então, eu acho que esse ano eu consegui me adaptar rápido, mas, logicamente, você sempre tenta evoluir, né? E mudando um pouquinho de assunto, Felipe, o que você gosta de fazer fora do automobilismo, normalmente?
Você pratica algum esporte? Você gosta de ler? O que você costuma fazer? Eu gosto bastante de praticar esportes, sempre testar novos esportes, isso eu gosto bastante, variar. Digamos que esportes mesmo que eu pratico, que eu gosto de fazer, acho que jogar tênis, eu já joguei muito, agora quando eu posso eu brinco. E pedalar eu gosto bastante também. E correr, acho que é uma coisa que todo piloto faz, principalmente para capacidade aeróbica, né? Mas eu gosto sempre de testar novos esportes, então às vezes tem algum amigo que pratica um esporte, me chama para testar, brincar, praticar, então sempre gosto sou bem ligado nos esportes e gosto da maioria deles, gosto de testar vários. Você tem 20 anos completos já ou ainda não? Sim, completei em maio. 12 anos de carreira, né? Desde 2008, então vai completar aí 12 anos de carreira. Nesses 12 anos, você sofreu algum acidente grave? Tem alguma lembrança nesse sentido? Não, graças a Deus, nunca... Lógico, tive algum acidente ou outro, mas nada de que eu me machuquei nem nada. Tive um no kart que eu capotei, mas o máximo que eu tive foi um pouco de dor, acho que na costela, no braço, não sei, e outro no carro, que foi bem anormal. Eu capotei no treino com meu companheiro de equipe, mas também não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Felipe, a próxima etapa da Fórmula 2 é na Hungria, né? Você tem já dá para ter uma percepção, por exemplo, do carro, em quais pistas vai andar melhor? Ou é muito cedo isso para dizer, já que as duas primeiras rodadas foram na mesma pista? E aproveitando também, se tem alguma pista do calendário aí que seja a favorita para você, que você gosta mais? Bom, acho que é difícil saber se o carro vai andar bem ou não, é quase impossível também, né? É só realmente andando para saber. Os compostos para esse final de semana vão ser o pneu macio e o médio, que são os do meio, né? Tem o super macio, médio e duro, que eu acho que com esses compostos nós andamos bem no Red Bull Ring nas últimas 2 semanas. E sobre a pista, eu acho que essa foi a pista que eu tive o melhor resultado ano passado no Fórmula 3. Então eu gosto dela e pode ser que seja bom para mim. Agora depende muito do carro, como vai reagir o setup da MP com essa pista, né? Mas eu não tenho nenhuma coisa que me faça pensar que a gente não possa andar bem aqui. Felipe, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui nos nossos podcasts, que a gente tem um baralho de cartas e a gente, com várias perguntas, e a gente sorteia uma carta para fazer a pergunta para o nosso convidado. A gente pode sortear uma carta para você? Ela pode ser pergunta de qualquer natureza aqui. Claro, pode ser. Vamos lá, então. Bom, todos nós temos cicatrizes, sejam físicas ou emocionais. E a gente tem histórias por trás delas, né? Qual que é a sua melhor história de recuperação? Pode ser tanto no esporte ou algum momento específico que você gostaria de compartilhar. Eita. Ou nenhum também. Pode ser recuperação na escola também. Recuperação na escola, melhor nem falar aqui. Não. Mas eu também sou muito ruim de memória, tem que pensar um pouco. Eu vou fazer de forma diferente a pergunta, então, Felipe. A gente falou a questão do ano da Fórmula 3 e questão de oportunidade. Você, em algum momento ali, de repente, sentiu que aquele ano que, teoricamente, você estava com uma equipe, né, mais tradicional e, de repente, não conseguiu ter o resultado que você gostaria? Você sentiu que aquilo poderia ter sido uma oportunidade que passou ou não, né? Você acabou dando tudo certo, você conseguiu dar o passo à frente e chegar na Fórmula 2, mas
Naquele momento você achou que você teve alguma frustração de ter pensado, putz, de repente não conseguia aproveitar o momento? Não, eu acho que tudo que eu poderia ter feito ano passado eu fiz e não tinha muito a ganhar na situação do passado. Você falando de recuperação, eu acho que isso pode ser uma coisa. Depois de um ano tão ruim no passado, eu voltar uma categoria acima esse ano com uma equipe, digamos, entre aspas, mediana, né? Não é uma equipe de ponta. E ganhar já no primeiro final de semana do campeonato foi uma baita de um alívio que eu tive depois da bandeirada, que é uma coisa que é difícil de sentir realmente. Então, eu fiquei muito feliz porque realmente é difícil, você perde muita confiança, né? Você fala, será que é o carro? Será que é eu? Será que é eu que não consigo ajudar a equipe? Te coloca muitas dúvidas na cabeça, né? E daí chegar e já ganhar no primeiro final de semana e praticamente a sensação parece que tudo isso, toda essa dúvida, todas essas coisas ruins vão embora, assim. Então é muito gratificante. E no ano passado você também ficou à frente dos companheiros, né? Da Carlin. E agora também está do Matsushita, que é um piloto bem experiente na Fórmula 2 também, né? Já teve várias vitórias e pódios, então isso deve dar uma motivação a mais também, né? Para você seguir em frente aí. Dá, claro que dá. Principalmente com o Matsushita mesmo, né? Ele é muito experiente e ver que eu consigo ficar na frente dele e ser realmente mais rápido que ele, né? Vendo os dados, não é por acaso que eu fiquei, não é que aconteceu alguma coisa com ele. Realmente eu consegui ser mais rápido e consegui fazer um trabalho melhor que ele em algumas oportunidades, então eu fico muito feliz com isso e me dá muita confiança. E a relação com ele é tranquila? Dá pra aprender alguma coisa com ele também? Ou nesse caso é mais rivalidade mesmo e não tem muita troca? Não, ele é bem tranquilo. E principalmente eu consigo aprender muito dele. Acho que eu consegui aprender principalmente muito dele nos treinos do Bahrein, né? Foram 3 dias. O primeiro dia eu fiquei bem atrás dele, analisei tudo que eu poderia fazer para melhorar. Voltei no segundo dia, já fui melhor. E no terceiro dia eu consegui ficar já na frente dele. Então, quando você tem 2 pilotos trabalhando junto para a equipe, é muito bom. Você consegue evoluir muito rápido. E quando você tem um piloto rápido também do seu lado, você consegue sempre evoluir muito com isso. Mesmo ele te dando dicas ou não, né? Porque daí você tem os dados da telemetria para comparar. Eu ia perguntar, Felipe, se a equipe coloca para vocês objetivos ou de performance mesmo, de onde eles esperam chegar e terminar o ano, ou não tem tanto essa cobrança nesse momento? Não tem essa cobrança, não. Eles realmente não colocam nenhum objetivo pra gente. Bom, Felipe, a gente está chegando no final do nosso papo. A gente costuma terminar com 2 recomendações. Um livro e um filme do nosso convidado. Então, por favor, um livro e um filme que você recomendaria para os nossos ouvintes. Eu acho que um filme que eu sempre gostei muito, que eu sempre achei legal, que não tem nada a ver com nada que a gente falou aqui, mas, e também não quer dizer nem que seja realidade, é um pouco de ficção científica, mas eu acho legal é Interestelar. Eu não sei se vocês assistiram. Sensacional, assisti. Acho muito legal. E livro, tem o livro do Adrian Newey, que é muito interessante. Ele conta desde o começo. Não sei se vocês conhecem quem é o Adrian Newey. Ele projetou a Williams também na época do Senna, né? Ele tá na Red Bull ainda? Tá na Red Bull, sim. E ele conta desde a história dele de criança, como ele gostava desse assunto e tudo mais. E todos os projetos dele, ele coloca vários detalhes sobre cada projeto dele. Então é muito legal o livro dele. Tá, a gente só tô pesquisando aqui, é o How to Build a Car.
se eu não me engano, né? Alto A Ibirapuera, biografia dele. Tá. Sim. E qual que é a pergunta que você tinha feito mesmo? Ah, sim. Não, eu tinha perguntado se você estava morando na Itália, mas na verdade eu ia perguntar, porque a gente estava falando de livro e tudo mais, e deve ser difícil conciliar nessa carreira, porque como começa muito cedo, você já foi para a Europa cedo também, a questão da escola, dos estudos, né? Então, para vocês foi tranquilo? Ou se em algum momento foi difícil conciliar as duas coisas? Sim, acho que nunca foi fácil conciliar a escola com automobilismo, principalmente também quando eu vim para cá. Eu vim em 2014, que eu vim realmente morar na Europa, eu já vim direto para a Itália. E eu fiz 3 anos na escola italiana mesmo. Escola não era escola internacional. Eu realmente tive que aprender o italiano, não o italiano para falar normalmente, mas realmente o italiano de fazer provas na escola, tem que ser bem perfeito. Então, tive um pouco de dificuldade no começo, mas acho que foi bem legal. E acho que estudar uma escola assim, te dá muitos amigos na Itália. Então, acho que onde eu moro agora é o mesmo lugar que eu moro desde que eu vim para cá. Então, também sinto como se fosse uma casa para mim, não realmente só um lugar que eu vim morar para automobilismo. Já criou raízes aí mesmo. Excelente. Poxa, Felipe, foi um prazer. O papo foi muito bom. Rendeu várias histórias ótimas. E obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado. A gente conta com você também aí para compartilhar nosso podcast. E, enfim, a gente vai seguir aí sua carreira também, com certeza, com muito carinho. Obrigado. Valeu, obrigado eu. Obrigado mesmo e obrigado mesmo por ter achado esse tempinho falar com a gente essa semana. Eu sei que é complicado para vocês aí e até pelo foco, né? Então, brigadão, pra gente foi muito legal ter conversado. Parabéns pela vitória. Não, obrigado, valeu, um abração. Obrigado, abraço. Até mais, tchau.